Mas esse menino, o que ele tá perdendo ao escolher usar o esteroide anabolizante com 15, 16 anos, entendeu? O que pode gerar de mal para ele, ou não gera mal? Não, Rubens, isso não tem problema. Se o cara se cuidar e desde o começo ele fazer um trabalho assistido, ele não vai ter problemas com isso, cara. O que você vê nesse sentido? Vamos falar então desse público específico, né? Um público que jovem, um público que quer fazer esse uso e vai fazer esse uso de qualquer forma. Como eu falei, é um público que tem essa certa inconsequência, esse certo imediatismo que vai buscar a qualquer preço esse resultado. A questão fisiologicamente, o que é o esteroide anabólico, né? É um derivado direto ou indireto da testosterona. A testosterona é um hormônio que nós produzimos, tanto homens quanto mulheres, né? A testosterona que nós homens produzimos no testículo é um hormônio fundamental para a nossa saúde. Manutenção da massa muscular, manutenção da massa óssea, atua sobre a função sexual, atua sobre a função cognitiva, atua sobre a função cardíaca, função mitocondrial, sono. Então tem amplas funções, por isso que é um hormônio importantíssimo, tanto para homens quanto para mulheres. Só que a testosterona, ela tem um efeito que a gente chama de efeito anabólico, ou seja, um efeito de crescimento, mais especificamente de hipertrofia muscular. Então, esse indivíduo, quando ele usa a testosterona ou algum derivado, o que ele quer? Ele quer que essa testosterona faça esse efeito de anabolismo, para que ele tenha um desenvolvimento muscular. E massa muscular está muito relacionado também, dentre as várias funções, com masculinidade, né? Posicionamento social, né? A questão, né, de impressionar a fêmea também. Então, a gente tem também esse cunho instintivo também. Só que a testosterona, ou derivado, para agir, ela precisa de um receptor que está distribuído nas várias partes do corpo, né? Como se fosse uma chave com uma fechadura. A questão quando o indivíduo ele usa a testosterona ou derivados, o que ele quer? Ele quer que essa testosterona ou derivados, e quando eu falo derivados, tanozolol, oxandrolona, deca, masteron, qualquer esteroide anabólico, vai se ligar nesse receptor. Então ele quer que se liga nesse receptor muscular. Só que vamos pensar, o indivíduo que é frango, né, falando de forma leiga, ele tem menos ou ele tem mais massa muscular? Ele tem menos massa muscular. Ele não teve o seu desenvolvimento muscular para aproveitar essa testosterona de uma forma melhor. Se ele tem menos massa muscular, a tendência é que ele tenha uma menor densidade de receptor androgênico, que é o receptor que a testosterona ou derivados vai se ligar. E aí, essa testosterona, como não tem tanta densidade de receptores, né, não tem muito músculo, ela tende a se ligar em outros locais, como, por exemplo, folículo capilar, glândula sebácea, próstata. Então, isso tudo causa muito mais colateral para esse indivíduo jovem do que efetividade. Por isso que a gente brinca, quanto mais frango, mais colaterais. Por essa questão, que eu estou explicando até de uma forma mais simplória. Então, isso faz com que o indivíduo jovem que está passando por uma fase de maturação sexual colha muito mais colaterais do que o indivíduo mais velho, que já teve um amadurecimento muscular e usa numa dose efetiva que vai ter um maior resultado. Então, o que eu espero? Maior quantidade de acne, eu espero maior queda de cabelo, eu espero também maior atrofia testicular, maior inibição do eixo, faz com que fique mais fácil a infertilidade desse indivíduo, se ele mantém por um tempo mais prolongado, né? Então, eu espero muito mais colaterais para esse indivíduo mais jovem. É claro que, de forma alguma, eu recebo esse indivíduo, né, pessoas em uso, pessoas que querem usar, e eu tô de braços abertos, de portas abertas para acolher esse indivíduo. Só que eu tenho que ser muito honesto e a gente tem que ser prudente em orientar dessa forma. Sim, é como se o copo do adolescente, do jovem, tivesse já mais cheio e ele transbordasse com mais facilidade do que no nosso caso, que comportamos mais esse hormônio
exógeno, né? Por se assim dizer, é mais ou menos isso? E sem contar que esse indivíduo ele tá criando uma maturação sexual e ele tá com a sua testosterona alta, que vai mediar essa maturação sexual. Então ele troca 6 por meia dúzia. Só que esse hormônio exógeno vai trazer muito mais problemas para ele do que benefícios. É diferente do indivíduo que vai ficando mais velho, que ele está tendo um decréscimo da curva hormonal dele, que ao repor, né, vai ter muito mais benefício, né, porque vai estar ali dentro de um padrão de reposição, de dano aquilo que está faltando.